Vai. Olha o que o Pedro consegue fazer. Que legal. Ele veio junto aqui na Aurora, né, Pedro? Olha o que a Dinda deu pra ele. Uma surpresinha. Né? Ele tá bem querido. Amarelo e de azul. Isso. Vamos ver quem vai ganhar agora. 1, 2, 3 e já! Quem tá ganhando? Quem tá ganhando? Quem ganhou? Qual cor? O azul! Não? Não! O amarelo. É tipo um verde, eu acho. Mostra aqui. Mostra quem ganhou. Ah, é verde. Uau! É da mesma cor da bermudinha do Pedro, né?